Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. E para isso, convidamos o professor Dr. Ronaldo dos Santos Melo para nos contar um pouco mais sobre a linha de pesquisa Banco de Dados. Olá pessoal, é uma alegria poder estar aqui falando com vocês. O meu nome é Ronaldo dos Santos Melo, eu sou professor pesquisador aqui do PPGCC da UFSC e vou conversar com vocês um pouco sobre a linha de pesquisa de banco de dados. A linha de pesquisa, pessoal, de banco de dados, ela visa trabalhar com o desenvolvimento de soluções computacionais para o gerenciamento e também para o suporte à análise de Big Data, ou seja, dados com grande volume, com uma variedade, uma natureza complexa, formada por dados heterogêneos e que muitas vezes são recebidos pelas aplicações em tempo real e precisam ser tratadas com grande velocidade. Quando a gente fala em Big Data, pessoal, a gente está falando de dados complexos, como, por exemplo, dados que estão disponíveis na web, são bastante heterogêneos e também presentes em diferentes domínios e mídias, como dados de texto, dados de imagens, dados de redes sociais, assim como também dados gerados em alta taxa de recebimento, produzidos por diversos equipamentos, como, por exemplo, dados gerados por dispositivos móveis e dados gerados por diferentes tipos de sensores, como no contexto de IoT. Esses dados, eles geralmente são vitais para a pesquisa ou para a operacionalização de uma empresa, de uma organização, e possuem um alto valor agregado, tanto para cientistas de dados quanto para tomadores de decisão. A nossa linha de pesquisa, ela está organizada em um grupo de pesquisa denominado Grupo de Banco de Dados da UFSC, o GBD da UFSC, que é composto por docentes, por estudantes em diferentes níveis de formação e também por pessoas que colaboram com o grupo. O nosso GBD UFSC, ele conta com um laboratório aqui nas dependências do INE, do nosso Departamento de Informática e Estatística, contando com um servidor bastante potente de dados, uma série de computadores desktop e softwares de gerenciamento de banco de dados que lidam com modelos de dados de diferentes complexidades. A linha de pesquisa de banco de dados, além de mim, ela inclui mais 3 outros professores pesquisadores, o professor Renato Fileto, a professora Karina Dornelles e a professora Vânia Bogorni. E a nossa linha, ela é responsável por investigar dentro da área da ciência da computação, principalmente a questão da extração, da organização e da análise de Big Data. As temáticas principais de investigação que a gente trabalha nessa linha são as seguintes: Web Scraping, que trata da descoberta e da extração de Big Data presentes em diferentes fontes de dados relevantes na web. Outra temática também é a temática de modelagem e integração de dados, que trata da definição de representações de dados adequadas para o armazenamento e o acesso de Big Data, assim como também da pesquisa e do desenvolvimento de métodos para a integração desses dados. Enriquecimento semântico de dados, que trata do desenvolvimento de métodos para realizar descoberta e associação de informação semântica Big Data, com o objetivo de aprimorar uma série de atividades como extração, integração e análise de dados. E, por fim, a temática de análise de dados propriamente dita, que trata da descoberta de padrões de comportamento. No nosso caso aqui, a gente trabalha focado em dados de movimento, visando a geração de conhecimento com valor, relevante para a tomada de decisões. A nossa linha, ela teve diversas pesquisas de destaque agora nos últimos anos, e eu vou citar algumas delas para vocês. Primeiramente, falar das ferramentas BR Modelo Next e BR Modelo Web, que são ferramentas que apoiam a modelagem e o projeto de bancos de dados, e agora a gente está direcionando elas mais para projeto de bancos de dados para Big Data. Essas ferramentas já estão bastante famosas e utilizadas no meio acadêmico para fins de projetos de banco de dados em todo o Brasil. A gente também vem formalizando e desenvolvendo métodos para poder mapear esquemas e dados de bancos de dados relacionais para tecnologias mais inovadoras de Big Data, como, por exemplo, os bancos de dados NoSQL. Resultados desse tipo de pesquisa já geraram diversas publicações em conferências e periódicos qualificados na área de ciência da computação.
O nosso grupo de pesquisa também desenvolveu o primeiro modelo de dados para trajetórias de objetos móveis enriquecidos semanticamente, ou seja, dados que são coletados de pessoas se movimentando, usando, por exemplo, um smartphone ou um tablet, e pegando todo o contexto que está em volta daquele local que ela está se movimentando. Esse modelo, pessoal, já está sendo citado bastante na literatura e é um dos nossos grandes resultados de um projeto de pesquisa que a gente tem em cooperação com parceiros da União Europeia. Outro exemplo são diferentes métodos que a gente vem desenvolvendo para extrair esquemas de dados crus, dados Big Data, para incluir em tecnologias de armazenamento de bancos de dados voltados para Big Data, como os bancos de dados NoSQL. Resultados dessa pesquisa também já geraram diversas publicações qualificadas na área de ciência da computação e vem servindo como base para processos, principalmente de integração de dados Big Data. A gente vem desenvolvendo também métodos para auxiliar e melhorar os resultados da anotação semântica de dados textuais e também dados espaciais e temporais, incluindo métodos para expandir menções às chamadas entidades nomeadas, para desambiguar entidades e também desambiguar o sentido de palavras. Além disso, métodos e ferramentas de software para poder realizar a extração de informação de dados complexos, semanticamente anotados, em tarefas como análise de distribuições de dados, segundo hierarquias de conceitos de objetos, mineração de padrões semânticos e também análise e classificação de conteúdos. E algoritmos de aprendizado de máquina para finalidades de classificação de meios de transporte, força de furacões, tipos de animais e comportamentos de pessoas dentro daquele contexto de dados de movimento e mineração desses dados. Pessoal, por fim, então, queria agradecer a todos por terem assistido esse vídeo, pelo interesse aqui no nosso PPGCC e desde já desejar uma boa sorte para todos vocês que vão participar do nosso processo seletivo e esperando encontrá-los aí em breve aqui nas dependências do nosso departamento, aqui pelos corredores do nosso PPGCC. Até mais, pessoal. O programa de pós-graduação em Ciência da Computação existe desde 1992 e oferece gratuitamente cursos de mestrado, doutorado e estágio pós-doutoral. Visite o nosso site ppgcc.ufsc.br.